Graça e paz, amados e amadas, abençoados e abençoadas. Aqui quem fala é a pastora Madalena. E nessa madrugada o papai quer falar conosco. Agora já são 5h20 da manhã. Eu estava aqui com o papai já desde 3h pouco da manhã, em oração, em agradecimento, em busca. E o Senhor me trouxe aqui a palavra do Salmo 46. E a palavra de Deus diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempo de aflição. Por isso, não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo, e Deus vive nessa cidade, e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. E as nações ficam apavoradas, e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, venham e vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Gloriosa palavra, o papai vem falar comigo, com você, meu amado e minha amada. O papai fala conosco que não tem outro refúgio a não ser Ele. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Essa madrugada eu tenho tido dias difíceis, nós temos passado por momentos difíceis, mas Deus tem estado conosco em todo o tempo. Mas somos humanos e muitas das vezes nós ficamos sobrecarregados, cansados, e eu estava me sentindo dessa forma, sabe, cansada e sobrecarregada. E a gente não tem nada aonde a gente se apoiar, a não ser em Deus. E quando a gente entra nesse esconderijo do Altíssimo e a gente descansa à sombra do Onipotente, a gente recebe dele esse renovo. E nessa madrugada eu recebi do Senhor. E nesse refúgio dele, nesse descanso nele, eu pude ver a mão dele mais uma vez operando em mim, me renovando, me restaurando. E mais uma vez eu descansei nele, eu consegui colocar diante dele, lançar sobre ele toda a minha preocupação, todo o meu cuidado. Eu consegui colocar nas mãos de Deus, sabe, chegar cansada, sobrecarregada e sentir o alívio deles. E receber dele esse fardo leve, esse jugo suave. E isso é maravilhoso, queridos. Isso é maravilhoso. Porque ai do Senhor, ai de nós, se o Senhor não estivesse do nosso lado. Ai de mim, ai de você, se o Senhor não estivesse conosco. E essa proteção que a gente vê aqui nesse salmo, que diz, né, que a gente tem que ter essa firmeza, essa convicção, essa certeza de que Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa força, né, e que Ele é o socorro que não falta em tempos difíceis. Então, em tempos difíceis, não adianta correr de um lado para o outro. Em tempos difíceis, não adianta ficar cheio de ansiedade, de desespero no coração.
Em tempos difíceis, queridos, nós temos que buscar em Deus, nós temos que ir diante dele, nós temos que buscar naquele que pode fazer, naquele que é refúgio, naquele que é fortaleza, naquele que é socorro, naquele que é provisão, naquele que está com a mão estendida, naquele que está conosco em todos os tempos, naquele que nunca nos deixa só, naquele que é criador do céu e da terra, naquele que é dono do ouro e da prata, aquele que move os corações, aquele que levanta anjos para nos ajudar. É diante dele que nós temos que ir, queridos. E com essa convicção, sabe? Tem que ter essa convicção no coração, essa certeza, essa fé. Porque o Salmo continua falando, né? Por isso, né? Por ele ser esse socorro bem presente nos momentos difíceis, por ele ser a nossa força, o nosso refúgio, nunca nos faltar. Quando a gente tem essa convicção, essa certeza, a gente não tem medo. Então, por isso, não teremos medo. Ainda que a terra seja abalada, ainda que a situação esteja um caos, ainda que você olhe e não tenha saída, ainda que você não saiba o que fazer, porque parece que está tudo movediço, está tudo estranho, está tudo escuro. Confia e não tenha medo, porque existe, né, há um rio que alegra a cidade de Deus, né, e eu vejo esse rio, o Espírito Santo de Deus que emana em nós, né, é o Espírito Santo de Deus que habita em nós e que está conosco todos os dias e que fala o nosso coração e que nos leva à oração, porque é o Espírito Santo que nos leva a buscar, é o Espírito Santo que nos leva a orar, é o Espírito Santo que intercede por nós quando nós não conseguimos nem falar, né? E ele vem, e ele mora em nós, ele habita em nós e ele traz para nós esse desejo de buscar, esse desejo de estar com o Pai, de confiar nele, de descansar nele. E isso é maravilhoso, queridos. E a palavra fala que de manhã bem cedo, Deus ajudará. Sabe, amados, às vezes a gente perde o sono, né? E às vezes a gente não faz nada, a gente fica virando na cama. Mas, queridos, o sono foi embora, vai buscar Deus, vai falar com Ele quer falar com você. Ele quer ter essa intimidade, esse relacionamento, vai falar com Ele, vai falar com seu papai, vai buscar ajuda onde você tem realmente ajuda. Como os homens fecham a porta para nós, queridos. Como as pessoas ficam insensíveis à nossa dor, àquilo que nós estamos passando. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus provedor, Ele é um Deus de amor e a ajuda dele chega pela manhã, né? Aí a palavra diz que as nações ficam apavoradas, as pessoas ficam apavoradas, os reinos são abalados. Porque quando o nosso Deus faz, quando Ele se levanta, tudo se dobra diante dele. A palavra diz que Deus troveja e a terra se desfaz, né? O Senhor Todo-Poderoso, esse Senhor que quando Ele troveja a terra se desfaz, esse Deus conosco, esse Deus Criador, esse Deus Todo-Poderoso, Ele está do nosso lado, diz a palavra. Então você não está sozinho, sabe? Deus está falando comigo e está falando com vocês. Você não está sozinho, Ele está do teu lado, Ele está aí com você, Ele está aqui comigo. Ele nunca nos deixou, Ele nunca nos abandonou, Ele não te abandona, Ele não te deixa, Ele está com você. Ele está com você dentro dessa situação, Ele está com você dentro deste momento que você está passando. E a palavra diz, o Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Sabe, Ele é o refúgio, Ele é a fortaleza, Ele é o socorro, Ele está do teu lado. Então pode entrar nesse refúgio, sabe? Pode entrar nesse ambiente de conforto em Deus, sabe? Porque nele você tem esse conforto, nele você tem esse descanso. Então refugia nele, ele é segurança, ele é tudo, querido, Ele é o Todo-Poderoso. E Ele está do nosso lado, diz a palavra. Creia nisso. Creia, você mesmo que está ouvindo agora, que talvez esteja passando por
uma situação também difícil, uma situação sem saída. Talvez neste momento você esteja assim, como eu, né? Levantou de madrugada e veio falar com Deus, veio buscar em Deus direção, veio buscar em Deus solução. E Deus está falando com você, Ele está do teu lado, Ele está do nosso lado. E ele continua dizendo, né? Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Então, queridos, primeiro você, primeiro eu, precisamos ver, olhar e falar, nossa, Deus já fez tanto. Quantas lutas, quantas tempestades, quantos momentos em que o Senhor fez, Ele não vai deixar de fazer. Ele é o mesmo, ele continua agindo, ele continua operando. E os outros verão, né? A palavra diz, venham e vejam, né? Quer dizer que outras pessoas vão vir, vão ver o que Deus vai fazer. Então descansa no Senhor, perdoa aquele que fechou a porta, sabe? Perdoa aquele que não quis estender a mão, sabe? Simplesmente continua crendo e confiando em Deus e abençoando e esperando no Senhor. E a palavra diz que, né, aqui, ó, venham, vejam o que o Senhor tem feito, vejam as coisas espantosas que Ele tem feito na terra. Então, para e vê como Deus tem feito coisas espantosas, até para aqueles que nem conhecem Ele, que nem acreditam nele. Mas Ele tem feito maravilhas. Né? Ele despedaça a lança, Ele destrói os escudos no fogo. E Ele fala para mim e para você, sabe? Para de lutar do teu jeito, para de lutar da tua forma, para de lutar dessa forma, sabe? Fica sabendo que eu sou Deus. Então, para de tentar fazer do teu jeito, de tentar resolver. Descansa em mim, eu vou fazer. É isso que o papai está falando para nós. Fiquem sabendo que eu sou Deus, eu sou o Rei das nações, eu sou o Rei do mundo inteiro. Então, queridos, não adianta tentar. Tem coisas que não adianta. A gente só cansa, a gente só perde o sono, a gente só fica ansioso, a gente só traz problemas para nós quando nós tentamos fazer do nosso jeito humano, sabe? Tentamos resolver do nosso jeito. Descansaremos em Deus, vamos receber essa palavra e vamos descansar nela, porque ela está falando para nós que Deus vai fazer, Ele é poderoso, Ele é o Rei do mundo inteiro, Ele vai fazer. E Ele continua dizendo para nós, né, fecha-se o Salmo, né, o último versículo, dizendo, o Senhor Todo-Poderoso, esse Deus que é Senhor do mundo inteiro, que é Rei do mundo inteiro, Ele está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, Ele está do nosso lado. Ele vem falar para mim e para você, quieta o coração, alegra, receba paz no teu coração, descansa, porque eu estou do teu lado. Eu sou o teu refúgio. Sabe, você está refugiado em mim, praga nenhuma vai chegar até você. Eu sou o Deus da providência, eu vou fazer tudo. Eu sou o Rei do mundo inteiro. O papai está falando para nós, falando, eu estou do teu lado, eu estou pertinho de você, eu estou juntinho de você, eu estou dentro de você, eu estou fazendo por você. Amém? Deus maravilhoso, Paizinho querido, estou aqui diante de ti, papai, neste momento. A minha alma te engrandece, meu Senhor, e meu espírito se alegra em ti, meu Salvador. Porque eu sei, papai, que o Senhor está fazendo grandes coisas e eu sei que com misericórdia o Senhor está demonstrando amor mais uma vez por nós. Papai, diante de ti, papai amado, eu me prostro com essa multidão. Papai, nós estamos aqui aquietando nosso coração, descansando em ti, no teu amor, na tua palavra. Papai, eu sei que muitos, papai como eu, não conseguiram dormir, diante de tanta situação, de tanta aflição, de tanta tribulação, mas, papai, que neste momento, papai, estão sendo renovados por dentro, restaurados, renovados, e que neste momento se levantam na força do teu poder, porque sabe
que em Ti pode confiar, ouvir a Tua voz e agora vão descansar em Ti. Ó Pai, nós vamos descansar no Teu amor, porque nós cremos a Tua palavra, que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente neste momento de aflição. Nós cremos no Teu amor, nós descansamos em Ti, nós recebemos de Ti o Teu favor. Nós recebemos, papai, tudo que o Senhor tem para nós. Nós tomamos posse, papai, porque nós somos filhos tremendamente amados, prósperos, abençoados, libertos, curados, sarados, salvos. E nós recebemos de Ti, papai. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, toda preocupação, todo cuidado. Nós chegamos diante de Ti cansados e sobrecarregados, mas no Teu refúgio, papai, no descanso da Tua palavra, nós entregamos tudo a Ti e nós recebemos de Ti esse fardo leve e esse jugo suave. Nós descansamos no Teu amor, crendo, papai, que o Senhor está fazendo infinitamente mais do que tudo que temos pedido ou pensado. Em nome de Jesus. Amém e amém.